Pois bem, pessoal, e agora nós iniciamos a terceira parte sobre o nosso estudo sobre emprego dos pronomes oblíquos, colocação pronominal. E como vocês já bem sabem, a colocação ela vai tratar sobre a posição do oblíquo em relação ao verbo. Nós estudamos que a próclise vai tratar sobre o emprego desse oblíquo antes do verbo, com fatores de próclise obrigatória e próclise facultativa, mesóclise quando o oblíquo vai ser colocado no meio do verbo. Nós temos apenas duas situações, é quando o verbo está no futuro do presente ou futuro do pretérito. E a ênclise? Muito fácil, pessoal. Nem se preocupem. A ênclise, ela vai acontecer, ela é consequência, na verdade, de todo o nosso estudo que nós traçamos até agora sobre colocação pronominal. E como o próprio nome já sugere, o nosso estudo, a ênclise ela vai acontecer quando esse oblíquo ele é colocado após o verbo. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Faça-me um favor. Na norma coloquial, nós diríamos em alto e bom som, ou seja, de forma bem espontânea, me faça um favor, me dê isso, me dê aquilo, te amo, né? Me empreste. Sim, isso até funciona, comunica, não há nenhum problema nisso. Mas que vocês tenham consciência de que isso é registro coloquial da língua. É como aquele pronominais, aquele poema pronominais de Oswald de Andrade, que diz, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno sabido, mas a do bom branco da nação brasileira diz todos os dias, me dá, deixa dessa câmara, quer dizer, deixa de frescura, me dá um cigarro. Então, realmente, quando você diz, me dá um cigarro, me faça um favor, quer dizer, fica menos formal, né? Mas lembrando que a gente precisa considerar o contexto de uso dessa língua. Mas quando você diz, faça-me um favor, dê-me um cigarro, vocês percebem duas situações aqui. Primeiro, a frase está iniciada por verbo. Outro detalhe importante, o verbo também está na forma nominal do imperativo. Então, nós temos duas situações aí para justificar o oblíquo me após o verbo. Tudo bem? Mas quando eu coloco para vocês assim, entregou-me os documentos e dirigiu-se à secretaria. Então, o que é que vocês percebem? Entregou-me os documentos. O me, necessariamente, está após o verbo, né, de forma enclítica, porque a frase está iniciada por verbo. Tá tranquilo para vocês até aí? Então, vejam só aqui um exemplo na prática. Aviso aos passageiros. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste lugar. Quer dizer, se o mesmo encontra-se frase iniciada por verbo, o que acontece? O oblíquo deve ser colocado após o verbo, tá certo? Então, vamos lá. Outra situação também importante que a gente precisa fazer esse registro, como eu já coloquei para vocês no início da nossa aula, é quando eu coloco para vocês assim, diga-me com quem andas e eu te direi quanto ganhas. Na prática, né, gente? Mas não vamos entrar aqui no mérito da situação. Nós temos aqui dois fatores de reflexão para nós. A primeira oração, diga-me com quem andas. Vocês perceberam que a forma verbal dizer está no imperativo. A frase, a oração está iniciada por verbo. Não há dúvida, será fator de ênclise. Diga-me com quem andas. Tá tranquilo para vocês isso aí? Mas quando eu coloco assim, ó, e eu te direi quanto ganhas. Vocês perceberam que nós temos aqui o verbo dizer no futuro do presente. Isso é fator de mesóclise. Mas nós também temos aqui o que, gente? Pronome. Então, lembram que o pronome funciona como palavra atrativa? E se nós tivermos dois fatores de colocação, próclise e mesóclise, a próclise prevalecerá sobre a mesóclise? Então, e eu te direi quanto ganhas. Nesse caso, o ti ficando de maneira proclítica. Tudo bem, pessoal? Agora façamos o seguinte, vamos revisar aqui esses pontos que eu acabei de colocar para vocês. Não me arrependo do que passou, nem faço planos para o amanhã. Só quero viver o hoje. E diante desse momento que nós estamos vivendo, realmente só nos resta concluir de que a gente precisa andar de mãos dadas, como dizia o grande Carlos Drummond de Andrade, né? Vamos de mãos dadas, né? Nos preocupando em viver intensamente o dia de hoje. Mas quando se coloca essa reflexão, ele diz assim, não me arrependo do que passou. Vocês percebem que o pronome oblíquo me está proclítico devido ao emprego da palavra negativa, da expressão negativa? Me arrependo até hoje por não ter demonstrado meus sentimentos para você, né? Darley Salles. Então vocês percebem que esse emprego, nesse caso do me proclítico, já não condiz com a norma culta. Por quê, pessoal? Porque não se inicia oração com pronome oblíquo. Tudo bem, pessoal?
Tudo bem? Vocês perceberam isso aí? Vocês perceberam isso aí? Né? Então, e aí, isso nos faz pensar que... Lembra aquela questão que eu disse a vocês que o advérbio ele funciona como palavra atrativa? Vocês lembram disso? Sim. Ele funciona como palavra atrativa para a próclise se não houver vírgula entre o advérbio e o verbo. Mas se houver a presença da vírgula entre o advérbio e o verbo, aí sim a coisa precisa ser repensada por nós. Então, hoje me arrependo. Realmente está certo. Hoje arrependo-me. Se entre o advérbio hoje e a forma verbal arrepender não houver vírgula, será fator de próclise. Hoje me arrependo. Agora, se eu coloco essa vírgula aqui, obviamente a colocação pronominal irá ser modificada. Então, hoje me arrependo, hoje arrependo-me do que fiz. Então, a gente vai ficar com o item 4. Hoje arrependo-me do que fiz. Tudo bem? Agora, eu preciso também pontuar para vocês algumas questões relevantes sobre o emprego dessa ênclise. Eu disse a vocês que frase iniciada por verbo será fator de ênclise. Mas, por exemplo, se o verbo não estiver no início da frase, como é o caso, eu me machuquei no jogo ou eu machuquei-me no jogo. Vocês perceberam que o verbo não inicia a oração. E detalhe, ele não está conjugado nem no futuro do presente, nem tampouco no futuro do pretérito. Então, quando isso acontecer, repetindo, a oração não iniciou por verbo. Segundo ponto, ela não está conjugada nem no futuro do presente, nem no futuro do pretérito. O que é que a gente pode concluir? Que nesse caso, a próclise será facultativa. Então, eu me machuquei no jogo ou eu machuquei-me no jogo, que nos remonta àquela ideia que eu coloquei para vocês, que quando o sujeito for representado por pronome pessoal do caso reto, neste caso, você vai optar, por usar ou não a próclise, ela será facultativa. As crianças se esforçam para acordar cedo. As crianças esforçam-se para acordar cedo. Vocês percebem que a forma verbal esforçar, ela não inicia oração. O verbo não está nem no futuro do presente, nem no futuro do pretérito. As crianças, elas, então você opta por fazer uso do pronome de forma proclítica ou de forma enclítica. Agora, quarta e última situação aqui para nós. Quando o verbo está no gerúndio, vocês lembram que eu mostrei para vocês que quando o verbo estiver no gerúndio precedido da preposição em, que será fator de próclise, mas quando eu coloco para vocês, saiu deixando-nos por instantes, perceberam nos enclítico? Pode ajudar consolando-o. Perceberam o O também enclítico? Ele foi empurrando-a até a porta. Vocês identificaram também casos, de que os oblíquos estão de forma enclítica após o verbo. Por quê? Porque o verbo está no gerúndio, não está precedido pela preposição em. Tudo bem? Agora façamos o seguinte, para finalizar nossa aula, a gente também pode compartilhar com vocês situações nas quais vocês vão identificar a presença de locuções verbais. E isso é muito importante pontuar para vocês. Por quê? O pronome oblíquo, em casos de locuções verbais, ele poderá vir enclítico em relação ao verbo principal. Então, por exemplo, eu quero contar-lhe a verdade. Vocês perceberam? Quero contar é uma locução verbal. Quando vocês tiverem uma locução verbal, o importante é vocês focarem o olho no verbo principal. Vocês perceberam que o verbo principal ele está na forma nominal de infinitivo? Então, quando ele estiver no infinitivo, eu estou querendo dizer para vocês que esse oblíquo poderá estar proclítico, mesoclítico ou enclítico à locução verbal. Então, eu lhe quero contar a verdade, eu quero lhe contar a verdade ou eu quero contar-lhe a verdade. Isso já não pode acontecer quando o verbo principal estiver na forma nominal de particípio, terminação ado, edo ou ido. Então, por exemplo, o oblíquo também poderá estar proclítico ou enclítico em relação à locução verbal, que foi o que eu acabei de pontuar para vocês. Eu lhe quero contar a verdade, perceberam? Nós temos locução verbal, o foco que você vai ter no verbo principal, tá certo? Então, ele poderá estar, como eu mostrei para vocês, enclítico, não é isso? Eu quero contar-lhe, nesse caso ele poderá estar proclítico ou ele poderá estar mesoclítico em relação à locução verbal. Mas isso só vai acontecer porque o verbo principal está no infinitivo. Então pode ser PME, próclise, mesóclise ou ênclise. Agora prestem atenção.
O oblíquo também poderá estar mesoclítico se o verbo auxiliar estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, ter-lhe-ia contado a verdade se a soubesse. Perceberam que o a aqui está proclítico porque se funciona como conjunção condicional. Então, nesse caso, o que a gente pode concluir? Ter-lhe-ia contado a verdade. Ele está mesoclítico, uma vez que eu estou considerando o que, pessoal? Que o verbo está o quê? Na forma nominal de particípio. Então, jamais ele poderia estar o quê, pessoal? Enclítico em relação à locução verbal. Sendo que eu preciso considerar a presença, né, da forma nominal de particípio, essa terminação a, do, é, do, ido. Então, nesse caso, só pode acontecer a mesóclise, ter-lhe-iam contado, uma vez que a frase está iniciando por verbo. Então, nesse caso, eu não poderia iniciar a oração com pronome oblíquo. Tudo bem, pessoal? Então, a gente pode concluir da seguinte forma, que a colocação pronominal nas locuções verbais, ela pode estar, o pronome pode estar enclítico em relação ao verbo principal. Então, eu vou dizer-lhe umas verdades, ou então eu poderia dizer, vou lhe dizer, porque o verbo principal está no infinitivo. Então, nesse caso aí, cabe a mesóclise ou a ênclise. Estão me chamando lá fora. Vocês perceberam que nós temos aqui o verbo na forma nominal de quê? De gerúndio. Então, nesse caso, cabe o quê, pessoal? A próclise em relação ao verbo principal. Tinha me esquecido do compromisso. Então, o que é que vocês percebem? Que, nesse caso, como o verbo principal está no particípio, que esse oblíquo está o quê? Mesoclítico em relação à locução verbal, né? Só cabe a mesóclise, jamais a ênclise, do tipo, tinha esquecido-me, jamais faça uso dessa forma. Pensei que lhe houvesse dito isso. Vocês perceberam também que nós temos aqui o pronome oblíquo lhe, que ele está proclítico em relação à locução verbal. Nesse caso, a próclise ela será determinante, uma vez que identificar a presença do que? Que é a palavra atrativa. Então, neste caso, a gente conclui a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham aprendido. E agora, o que nos resta é somente resolver as questões para que as dúvidas, afinal, elas possam acontecer. Valeu, pessoal!